Olá, eu sou Vera Núbia Carvalho de Farias e os demais autores que fizeram parte da elaboração desse resumo são Armando Dias, Rochelle Vasconcelo, Geisa Gomes e José Almir Cirilo. O trabalho a ser apresentado está intitulado como Análise Comparativa da Precipitação dos Xirpes e Dados Observados. Fazendo uma contextualização inicial, a precipitação é um componente essencial do ciclo hidrológico e uma das variáveis meteorológicas mais importantes para as diversas atividades humanas, seja ela econômica, social e ambiental. Além disso, seu conhecimento é importante para diversas aplicações, como o planejamento estratégico dos recursos hídricos, subsidiando estudos associados ao balanço hídrico, controle de inundações, irrigação de culturas, modelagem hidrológica e monitoramento de seca, por exemplo. No entanto, o monitoramento da precipitação, historicamente, ele tem sido realizado com base na coleta de dados obtidos de estações pluviométricas instaladas em superfície. Essa prática convencional, ela fornece registros válidos apenas para a região do entorno do instrumento, né? Além disso, essa prática, ela apresenta vários registros de erros e descontinuidade de dados. Então, essa problemática apresentada faz com que os produtos provindos de satélites meteorológicos e radar surjam como uma alternativa interessante, principalmente pela ampla cobertura espacial, mas também pela democratização da aquisição desses dados. A área de estudo é a bacia hidrográfica do Rio Mundaú. Ela tem uma área de drenagem de 4.143 km², distribuída em 36 municípios, sendo 17 localizados no estado de Pernambuco e 19 no estado de Alagoas. A bacia, quase em toda a sua totalidade, apresenta clima do tipo AS, que tem a característica, de ser quente e úmido. No inverno, sua temperatura chega a 18 graus e no verão, 40 graus. A precipitação anual ela varia de 800 milímetros a 1.150. Com relação aos materiais, foram utilizados dados observados e dados estimados de precipitação. Os dados observados foram coletados através do sistema HidroWeb, da Agência Nacional de Águas ANA. Os dados estimados dos xirpes foram obtidos através de um código desenvolvido utilizando o Google Engine, no qual foram adquiridas 240 imagens. Esses dados espaciais foram transformados em uma série histórica. Para fazer essa transformação, foi necessário elaborar mais um código. Este foi desenvolvido no Google Colab. Uma vez que essa série histórica estava pronta, esses dados foram transferidos para uma planilha em Excel, no qual foi possível fazer as análises estatísticas. Bom, com relação ao método, para fazer a validação dos dados estimados com os dados observados, esses dados foram confrontados e validados a partir do cálculo do coeficiente de correlação, erro médio, raiz do erro médio quadrático e erro sistemático. Com relação aos resultados, a figura 2, ela apresenta a precipitação acumulada em milímetros da estação 935012 da ANA e a precipitação estimada pelo satélite XIRPS. O período analisado foi de 1991 a 2020. Observa-se graficamente comportamentos similares entre as variações de dados medidos e dados estimados. Nota-se que houve alguns picos de precipitação,
de precipitação observada, destacado aí em azul, e que os dados estimados pelos CHIRPS mostrou-se bem abaixo, ou seja, o CHIRPS subestimou esses picos de uma forma muito discrepante, mas ao analisar todo o perfil temporal, observa-se que o CHIRPS também subestimou, né? Sendo que esse distanciamento do valor estimado com o valor observado se deu principalmente nesses picos de precipitações acima de 400 milímetros. Mas, de uma forma geral, esses resultados, eles corroboram com outros trabalhos já apresentados na literatura, como o de Bai et al. Em 2018, no qual ele analisou dados de 2.480 pluviômetros e obteve aí que o CHIRPS subestimou os valores de precipitação. Resultados e discussões. A tabela 1, ela apresenta o desempenho dos dados de precipitação estimados pelos CHIRPS. O mês de março foi o mês que apresentou maior resultado, né? Melhor valor, 0,94. Setembro foi o mês que apresentou o menor valor do coeficiente de correlação, 0,03. Esses resultados, eles corroboram com os resultados obtidos por outros autores, como Costa et al. E Bai, 2018. Né? Costa et al., 2019, ele analisou algumas estações da região Nordeste e obteve valor de R de 0,98. E Bai et al., ele obteve aí valor variando de 0,04 a 0,09, variando aí dependendo dos meses de avaliação e da região de estudo. Considerações finais. Aproximadamente 70% dos meses analisados, dos dados estimados pelos CHIRPS, né, eles tiveram boa correlação com os dados observados em superfície. A segunda conclusão é que, na falta de informações de estações meteorológicas, as estimativas do CHIRPS ela pode ser, sim, uma fonte alternativa para o preenchimento dos dados, mas ressalta que esses dados do satélite ele deve ser utilizado com cautela e que é necessário observar principalmente os meses que apresentaram menor desempenho. Por fim, recomenda-se a continuidade da pesquisa com maior número de estação para melhor análise da bacia hidrográfica. Aqui são algumas referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho.